conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunhos daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta página do Evangelho é a continuação daquilo que nós acolhemos no dia de ontem, neste diálogo entre Nicodemos e Jesus, onde Jesus apresenta para Nicodemos esta necessidade de nascer do alto. E ontem nós havíamos destacado que esse nascer do alto implica, da nossa parte, fazer um caminho de santidade. Esta santidade que nasce pela prática e pela experiência do amor. E um amor que se dá na reciprocidade. Hoje, dando continuidade com este texto do Evangelho, aonde ainda se tem esse diálogo de Jesus com Nicodemos, e ainda ressalta esta necessidade de nascer do alto, a gente coloca o apontamento do porquê desta necessidade. Ontem havíamos dito o meio como a gente se nasce do alto. Hoje, por que desta necessidade de se nascer do alto? E se resume toda esta ideia apresentada no Evangelho de hoje na questão a respeito da salvação. Para a salvação, o nosso olhar é para a eternidade, o nosso olhar é para Deus, o nosso olhar é para aquilo que nos direciona justamente para chegar até Deus. Então tudo isso significa salvação. E é por isso que Jesus veio, entregou a sua vida, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque a humanidade tinha proclamado uma independência de Deus. Não queria mais saber de Deus. Não tinha mais noção de quem é Deus. Não olhava a Deus mais como Pai. Não tinha esta visão justamente do que a experiência desta misericórdia de Deus é possível fazer no aqui e agora da nossa vida, o nosso tempo, no hoje. E Jesus, o Verbo encarnado, veio então recuperar em nós esta necessidade da experiência do divino na nossa existência humana. E Jesus nos dá esta oportunidade de que a vida, ela pode ser transformada, a vida pode ser melhorada, a vida pode ser renovada a partir do momento que nós aceitamos a vontade de Deus, a partir do momento que nós acolhemos o plano de Deus na nossa vida. E qual é a vontade de Deus? Que sejamos salvos. O próprio Jesus
já havia dito em alguns dos outros textos do Evangelho, que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos possam alcançar a salvação. Então, nascer do alto é caminhar para a salvação. Nascer do alto é desejar a salvação. Porém, tem um pormenor que faz toda a diferença em toda esta caminhada e que neste texto do Evangelho realmente está presente. Para vivermos essa experiência da salvação, é necessário crer no Filho de Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Libertador. E crer significa acolher. Crer significa aceitá-lo. Crer significa abrir as portas do coração e deixar que o Senhor faça a sua morada em nós. Crer e aceitar significa colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele conduza a nossa vida. Então não é simplesmente dizer com a boca, mas é viver com a vida. E a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu acolho Jesus, que eu permito que o Senhor vai conduzindo a minha vida, eu preciso então mudar algumas coisas. A maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir, aquilo que eu coloco como prioridade nas minhas buscas na vida, para tentar ser feliz, para tentar ser uma pessoa realizada. Uma mudança completa na vida. Eu abandonar, como havia dito ontem, é abandonar o homem velho para viver o homem novo. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter esta coragem, ter esta disponibilidade de abraçar isso que Jesus nos apresenta. Algumas pessoas, como talvez aquelas pessoas na época de Jesus, possam dizer hoje: mas é difícil ser 100% de Jesus. É difícil a gente abrir mão de muitas coisas para estar com Jesus, para ser discípulo de Jesus, para estar no caminho de Jesus. As coisas não são difíceis, as coisas não são complicadas, porque o Senhor nunca coloca algo que não esteja ao nosso alcance. O Senhor não coloca algo que seja realmente insuportável para nós. E Ele mesmo diz que o fardo dele é uma coisa leve. Ele diz que aproximar-se dele é encontrar alívio para a nossa vida. Então, para que Ele vai querer colocar um peso que a gente não vai conseguir carregar? O grande problema não é aquilo que Deus apresenta para nós, para a nossa felicidade, para a nossa vida, para a nossa salvação. O problema é a resposta que nós damos a Deus, que muitas vezes não é sincera, que não é na totalidade, que não é uma resposta comprometedora. E o pior de tudo, não é uma resposta de confiança, porque se nós confiarmos totalmente em Deus, como Abraão, olha, ele era idoso, já estava com a vidinha ali, e Deus vai e pede para ele: sai da tua terra e vai para outro lugar, e ele foi, confiou. Então, se nós confiarmos naquilo que Deus realmente nos propõe, aquilo que Deus coloca na nossa vida, aquilo que Deus nos apresenta para que possamos ser salvos, é possível realizar toda esta vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, esta página do Evangelho que nós acabamos de escutar, ela deve ser lida, relida, rezada, meditada, contemplada
e, acima de tudo, vivenciada a cada momento da nossa vida. Porque aqui, nesta página, nesse capítulo 3, no versículo 7 e 15, está o itinerário para a nossa caminhada cristã. Porque ser cristão não é simplesmente ir na igreja, ser batizado, não é fazer a primeira comunhão, não é ser crismado, não é ser casado, não é confessar, não é pagar o dízimo, ir na missa. Não é simplesmente só isso. Ser cristão é seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, mas ser discípulo de Jesus consciente, com maturidade. E o que significa ser discípulo de Jesus? Consciente com maturidade. Alguém que deseja alcançar a salvação. E o itinerário da vida cristã passa por toda essa experiência aqui, ó. A necessidade do alto em vista da salvação, mas para alcançarmos a salvação, fundamental, crer em Jesus, acolher Jesus, aceitar Jesus como nosso Salvador, como nosso libertador. Então que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a compreender esta palavra de Deus proclamada para nós no dia de hoje, e que possamos, com toda a confiança, muita fé, muita perseverança, percorrermos este caminho de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.